Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso Paddockcast Pocket, versão curtinha do nosso podcast, depois da classificação para o GP da Espanha. Amanhã a corrida com largada às 10h10 da manhã, ao vivo aqui no Facebook do Grande Prêmio, e depois o áudio também vai para o nosso feed, lá no iTunes ou em qualquer agregador de podcast que você use. É só você assinar o nosso Paddockcast. Vai lá na busca, coloca Paddockcast, assina o feed, avalia, deixa 5 estrelas para a gente se quiser, mas a gente agradece também se vocês puderem deixar a avaliação, e aí sempre que sair o programa novo na íntegra, lá na quinta-feira, você também recebe a notificação assim que o podcast estiver no ar. E se você não escutou ainda, vai lá dar uma escutada. A gente sempre debate muito sobre tudo que acontece no mundo do esporte a motor, não só a Fórmula 1, tem entrevista, tem um monte de coisa. No último programa, por exemplo, a gente falou da vitória do Alonso no EC, falou do acidente do Pietro Fittipaldi lá em Spa-Francorchamps, do GP da Espanha, que vai começar agora, que está rolando agora nesse fim de semana, e tem entrevistas também da Stock Car, Barrichello, que fez a pole, o Galvão Bueno, até falando sobre o Barrichello, tem entrevista com ele lá no nosso podcast da quinta-feira, tem o Lucas de Grassi, tem um monte de gente participando, fechado? Vamos falar então dessa classificação? Começar aqui passando pelo grid de largada, Hamilton na pole, Bottas segundo, depois Vettel e Raikkonen, Verstappen e Ricciardo. Então Mercedes, Ferrari, Red Bull, na ordem, né, a hierarquia das equipes. Magnussen em sétimo, Alonso oitavo, Sainz em nono, o Grosjean em décimo. Eliminados no Q2, Van Dorn, Gasly, Ocon, Leclerc e o Pérez. O Leclerc foi para o Q2 e no Q1 ele andou melhor que Force India, ele andou melhor que Renault, andou bem melhor do que o Ericsson. Então o Leclerc de novo com um bom fim de semana, é uma pista que ele conhece bem, né? Agora, chegando na Europa, várias pistas que ele conhece bem. Também o Hülkenberg, né? O Hülkenberg caindo no Q1, 16º no grid. Ele teve um problema na primeira volta lançada dele, depois ele fez um tempo que foi para a 14ª posição e acabou sendo ultrapassado depois. O Ericsson, 17º, o Sirotkin, 18º, e o Stroll bateu na curva 13. Eu não lembro, até coloquei no Twitter, acho que ninguém me respondeu, até porque acho que ninguém lembra. Eu não lembro de alguém batendo do jeito que o Stroll bateu naquela curva em Barcelona. Tá de parabéns realmente o Stroll. E o Hartley também, fora no Q1, porque nem entrou na pista no Q1, porque bateu no final do terceiro treino livre, arrebentou o carro, não tinha tempo para Toro Rosso consertar o carro, então o Hartley nem andou. Hartley, será que termina o ano? Sei não, hein? O Stroll e o Sirotkin, será que os dois terminam o ano juntos na Williams? Acho que o Stroll termina porque tem mais grana envolvida. Mas tá feia a coisa para esses três pilotos. Aliás, eu estava escutando a transmissão da BBC aqui no aplicativo da Fórmula 1 e até falaram, né, que tem a possibilidade do Verlaine aparecer na Toro Rosso no meio da temporada no lugar do Brandon Hartley. Tava até o Burgo, nosso amigo Burgo, estava falando no Twitter, pô, o Hartley, né, que foi fazer na Toro Rosso? A Toro Rosso não aprendeu nada com o Bourdais um tempo atrás, e o Hartley estava construindo uma carreira sólida fora da Fórmula 1, e agora está lá queimando o nome dele na Fórmula 1. Realmente o ano do Hartley está bem ruim, ele até apareceu bem, né, quando surgiu na Toro Rosso, até tinha sido uma opção interessante, ele foi bem na Endurance, foi bem lá com a Porsche nas 24 horas de Le Mans, mas o Hartley nesse começo de ano tá horrível. Os comentários estão à disposição de vocês aqui para mandarem perguntas. Quem tiver pergunta pode falar. O pessoal falando, já estava no ar. Eu sei, aqui o Rodrigo Bertão pediu para eu esperar um pouquinho para falar, para ele poder soltar o link nas feeds aí, entendeu? Então, para botar o link lá no Twitter, o Bertão pediu para esperar um pouquinho. Isaías mandando aqui no Twitter, o Magnussen muito bem. O Magnussen, bom fim de semana outra vez, né? A Haas teve alguns problemas de confiabilidade nesse começo de ano, mas o Magnussen agora com a 7ª posição na frente do Grosjean. O Grosjean chegou a sair da pista, acho que no final do Q2, né? Mas passou também para o Q3. A Haas com os dois carros, a Haas está bem nesse fim de semana, e a Haas passou com os dois carros para o Q3 usando pneus macios, né? Usando pneus mais lentos até. Normalmente só as três grandes usam pneu macio quando querem tentar uma estratégia diferente. Hoje até a Haas usou. Até a Haas foi com o pneu mais lento, digamos assim, mas conseguiu passar e se garantiu a Haas lá no Q3. Falando do Q3, interessante, né, a classificação que a gente teve, porque a gente teve uma diferença de estratégia de pneus no Q3, porque só a Mercedes se deu bem
com os pneus supermacios. Só a Mercedes andou com pneu supermacio. A Ferrari e a Red Bull andaram melhores com os pneus macios. A Red Bull andou igual. O Verstappen e o Ricardo fizeram 16,8, que já foi um baita tempo na primeira saída para o Q3, mas o Ricardo voltou depois com o pneu macio, andou também em 16,8, e o Verstappen não melhorou, não andou mais no Q3. A Ferrari tinha ido mal. A Ferrari, o Vettel tinha feito 17,2, 1,17,2, e o Raikkonen 1,18,1 com os pneus super macios. Eles tinham dado mais rápido no Q2 com o pneu macio. Aí quando a Red Bull mandou o Ricardo para a pista com o pneu macio, a Ferrari pegou e mandou também. Mandou os pilotos para a pista com os pneus macios, e aí deu certo, né? E aí a Ferrari conseguiu melhorar os tempos e andou o Vettel em 16,3, que foi até mais rápido do que a primeira volta lançada que o Hamilton tinha dado. O Vettel só não ficou com a pole provisória porque o Hamilton aí já tinha completado a nova volta dele à frente, e aí o Hamilton fez 16,1, Bottas 16,2, Mercedes com as duas primeiras posições. Michel Henrique da Silva, qual a opinião para essa melhora da Mercedes? É uma pista que a Mercedes anda bem, andou bem nos últimos anos, dominou. A temperatura nem estava tão alta assim, mas eles conseguiram aquecer os pneus e andaram bem com os supermacios, né? Porque era engraçado, mesmo em Barcelona, no 2014, 2015, 2016, foram os anos mais dominantes da Mercedes, eles andaram muito bem em Barcelona com pneu duro, né? E com pneu mais macio, as outras equipes chegavam, ou a Red Bull, ou a Williams, ou a Ferrari, se aproximavam um pouco. Dessa vez não, dessa vez a Mercedes achou alguma coisa. Então é algo para se ficar de olho, sim. Estou falando desde o começo do ano, né? Eu achava que o Hamilton em algum momento ia emendar 2, 3 vitórias seguidas. Por isso que, pensando no campeonato, sem torcer para o Hamilton ou para nenhum outro piloto, pensando para o campeonato ficar disputado, não foi tão legal assim o Hamilton ganhar do jeito que ganhou no Azerbaijão. O Jean Dias, qual é a previsão maluca do tempo? Tem um lugar que fala que vai chover, outro fala 0%, fala que vai chover à noite. Não dá para entender muito mesmo, né? Não dá para entender. Não costuma chover no Grande Prêmio da Espanha. Não costuma chover. Thiago Galarto, os detritos da pista não ajudam na aderência dos pneus supermacios, mas dependendo da temperatura que eles se encontram, não entendi a tua pergunta não, viu, Thiago? Manda de novo aí que já eu respondo. E pensando nas estratégias para a corrida de amanhã, a gente tem que ficar de olho também em como que as posições de pista vão ficar depois da largada, porque isso daí vai ser fundamental. A gente viu no Azerbaijão nem tanto, mas no GP da China foi assim. O GP da China foi uma corrida que começou chata, porque os pilotos estavam com pneus num ritmo parecido, duração parecida, e aí ninguém conseguia se aproximar para ultrapassar. Na Espanha é mais difícil ainda ultrapassar. Então o começo da corrida, as primeiras 10, 15 voltas, não vão ser das mais empolgantes. Isso daí não vão ser mesmo. A tendência é que a partir daí a coisa melhore com as trocas de pneus, com os pitstops, e aí vai ficar mais interessante ainda se a Ferrari conseguir botar o Vettel ou o Raikkonen entre o Hamilton e o Bottas. Se o Verstappen ou o Ricardo conseguirem ganhar 2 posições ali e também entrarem na briga. Para quê? Para as equipes poderem dividir as estratégias. Se a Mercedes estiver com primeiro e segundo, ou a Ferrari estiver com primeiro e segundo, dependendo do que acontecer na largada, fica muito fácil para eles controlarem a corrida. Agora, primeiro e terceiro, de repente a Ferrari faz uma coisa diferente com o Vettel em segundo, ou com o Raikkonen em quarto, e vai ameaçar o Hamilton lá na frente. Lembra de como foi aquela corrida de 2016, do Verstappen e do Ricardo contra o Vettel e o Raikkonen, depois que o Hamilton e o Rosberg bateram e abandonaram? Foi assim, não foi? O Verstappen e o Raikkonen estavam atrás do Vettel e do Ricardo, a corrida era para o Ricardo ganhar, só que de repente a estratégia é diferente. Dos dois de trás, ganhou da estratégia dos dois da frente. Por isso, para ser uma corrida legal amanhã, é importante que os caras se misturem na largada. E aí, pensando nos pneus, é corrida para uma parada só, mas eu não sei qual vai ser o desenho exatamente dessa uma parada. Super macios duraram 20 voltas nos treinos livres, os médios 31 e os macios também 31. Ou seja, é uma corrida que quem vai largar com macio e todo mundo lá da frente vai largar com macio, acho que só o Alonso vai acabar largando com super macio. O Alonso que vai largar em 9º. Dali para trás, de 11º para trás, acho que todo mundo vai acabar botando macio também. A não ser que alguém tente uma surpresa.
Mas é corrida para quê? Para quem vai largar com o macio lá na frente, parar logo e botar pneu médio e ir até o final da corrida, é corrida para quem largar com o macio, alongar ao máximo, que nem fez o Bottas no Azerbaijão, ficar o máximo de tempo na pista e lá no final parar e botar super macio. Safety car vai aparecer, vai interferir, então é uma corrida que vai ter umas variáveis, podem ficar interessantes na estratégia. Mais uma pergunta aqui, o Guilherme de Almeida. Fernando Alonso marcou seu melhor tempo no Q2 com super macio, logo terá que largar com eles na corrida. Acho que isso foi bom ou ruim para ele na estratégia de corrida, já que ele largará na 8ª posição. Então, né, difícil dizer até, porque todo mundo está com macio, acho que largar com macio parece ser melhor. De repente o Alonso consegue com macio, com super macio, andar mais rápido e ganhar alguma posição nesse começo de corrida. Acho que vai depender muito de como se desenhar a corrida, né, de como a corrida se desenvolver. Diego Montenegro, incrível como a Williams só anda para trás, 18º e 19º, triste fim de uma grande equipe. E estamos falando desde o começo do ano. O carro não é grande coisa, mas os pilotos estão segurando a Williams. Os pilotos vão segurar a Williams. Kubica andou na sexta-feira, foi mais rápido que o Stroll até. Não quer dizer muita coisa o tempo no treino livre da sexta-feira, mas ele foi mais rápido que o Stroll. Então fica aquela dúvida pra gente, né? A Williams vai saber também se era para o Kubica ter andado mais rápido mesmo ou não. A Williams sabe o que o Stroll fez, tem a telemetria, sabe o que o Kubica fez. Eles vão saber se era para o Stroll ter andado mais rápido ou não que o Kubica. O Kubica foi mais rápido no treino da sexta-feira, e se a Williams achava que não era para o Kubica ter sido mais rápido, qualquer que seja o motivo, e o Kubica foi mesmo assim, cabeças vão rolar em breve, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não sei se no meio do ano, já falei, porque o Stroll leva muita grana, mas enfim, vai ser complicado. Fechou então, pessoal? Corrida amanhã, 10h10 da manhã, largada antes do seu almoço aí do Dia das Mães, seja você mamãe, ou filho, ou filha, ou pai, e por aí vai. Então, bom Dia das Mães para todo mundo, e amanhã a gente faz também essa live aqui no Facebook, depois da corrida, para repercutir a corrida, e o áudio também vai lá para o nosso feed no iTunes e qualquer outro agregador de podcast. Você pode escutar esse podcast também por lá. E na quinta-feira o convite para o nosso podcast, que a gente faz ao vivo na Central 3 às 11 da manhã, e depois fica também à disposição para você baixar e escutar quando quiser. Fechado? Então, um grande abraço e até amanhã.